Lei Orgânica de Cruz Alta, segunda parte. VII Organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. X Normatização da cooperação das associações representativas da comunidade, no planejamento municipal. X Organização da iniciativa popular do projeto de lei de interesse específico do município, através de manifestações de, pelo menos, 5%, do eleitorado. X Criação e organização de distritos. XI Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. XII Criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais. XIV Cooperação com a União e o Estado, visando o equilíbrio, o desenvolvimento e o bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei complementar federal. XVI Uso e armazenamento de agrotóxicos e seus componentes afins. XVI Autorização de isenções, remissões de dívidas e anistias fiscais. XVI Abertura de créditos suplementares e especiais. 18º Concessão de auxílios e subvenções. XX Concessão de direito real de uso de bens municipais. XX Plano diretor. XXI Denominação e alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. XXI Ordenamento, parcelamento, uso e ocupações do solo urbano. 23º Ordenação e prestação de serviços públicos. Artigo 55 é da competência exclusiva da Câmara Municipal. E eleger sua mesa, dispor sobre suas comissões e elaborar seu regimento interno. E dispor sobre sua organização, funcionamento, política interna, criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções de seu serviço e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos danosos ao patrimônio municipal. E v. Autorizar o prefeito a se ausentar do município quando a ausência exceder a 10 dias, v. Suspender, no todo ou em parte, a execução de qualquer ato, resolução ou regulamento municipal que infrinja a Constituição Federal, Estadual ou Legislativo Municipal, bem como sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem seu poder de regulamentar ou os limites da delegação legislativa. V. Mudar temporariamente sua sede. V. Fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, em cada legislatura para a subsequente, em data anterior às eleições, observando o que dispõe a Constituição Federal. VII julgar, anualmente, as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. E X proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentada à Câmara Municipal até o dia 31 de março de cada ano. X fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os de administração indireta, através de processo que será estabelecido em lei complementar. X zelar pela preservação de sua competência legislativa, face à atribuição normativa do Poder Executivo. XI apreciar os atos de concessão ou permissão de serviços de transportes coletivos. XI autorizar por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. XIV receber o compromisso do prefeito municipal e vice-prefeito, dar-lhes posse, conceder-lhes licença, receber suas renúncias, cassar seus mandatos e declarar seus impedimentos. XV representar ao Ministério Público, por 2/3 de seus membros, contra atos de prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, pela prática de crimes contra a administração pública ou para garantir o livre exercício de suas funções e prerrogativas, bem como o cumprimento das disposições constitucionais. XVI aprovar, previamente, a alienação ou concessão de imóveis municipais. XVI deliberar sobre propostas de empréstimos, operações de crédito e também acordos externos do município. 18º Solicitar informações ao Poder Executivo sobre assuntos referentes à administração, de matéria em tramitação, ou não, sujeita à fiscalização e de competência desse. XX autorizar referendos e convocar plebiscitos. XX emendar a Lei Orgânica do Município. XXI exercer a fiscalização da administração financeira e orçamento do município com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do prefeito municipal. XXI convocar secretários municipais, presidentes de autarquias ou de serviços diretamente subordinados ao prefeito, para prestar informações. 23º Criar comissões de inquérito sobre fato determinado, mediante requerimento apresentado por 1/3 de seus membros e aprovado pela maioria absoluta deles. XXIV tomar a iniciativa de projetos de lei de interesse do município, na forma das Constituições Federal e Estadual. XXV propor ao prefeito a execução de qualquer medida ou obra que interesse à coletividade ou ao serviço público. XXVI decidir pelo voto de 2/3 de seus membros, por iniciativa de 1/3 deles ou de 5% do eleitorado, sobre censura aos secretários, responsáveis ou presidentes de autarquias ou sociedade de economia mista do município. XXVI conceder, anualmente, mediante proposta encaminhada por 1/3 e votada favoravelmente por maioria absoluta de seus membros, votação secreta, até 4 títulos de cidadão cruzaltense ou de cidadão honorário ou, ainda, conferir homenagem, em vida ou póstuma, à pessoa que
A. Reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município. B. Ou contribuído para o destaque ou engrandecimento do município. C. Ou se destacado, pela atuação na vida pública ou particular, no município. Artigo 56. A Câmara Municipal, pela mesa diretora, bem como, por qualquer de suas comissões permanentes, pode convocar os secretários municipais para, no prazo de 8 dias, pessoalmente, prestarem informações sobre determinado assunto, importando em crime contra a administração pública a ausência injustificada. Primeiro, os secretários municipais podem comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa própria ou mediante entendimentos com o respectivo presidente, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Segundo, a mesa da Câmara Municipal poderá encaminhar pedidos escritos de informações ao prefeito municipal, importando em crime contra a administração pública. A. Sua recusa. B. O não atendimento no prazo de 15 dias. C. Prestação de informações falsas. Seção X. Da Comissão Representativa. Artigo 57. A Comissão Representativa funciona nos interregnos das sessões legislativas ordinárias da Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições: e zelar pelas prerrogativas do órgão legislativo. E zelar pela observância da lei orgânica. E autorizar o prefeito a se ausentar do município e do estado, e v. convocar secretários do município ou titulares de diretorias equivalentes, v. convocar extraordinariamente a Câmara. V. tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal, a Comissão Representativa definirá a ordem do dia para as sessões por ela convocadas. Seção X. Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária L. Artigo 58. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei. Primeiro, o controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá: a. Apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara. B. Acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias. C. Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Segundo, as contas do Executivo e do Poder Legislativo, prestadas anualmente, serão apreciadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Terceiro, deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quarto, as contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado, serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual. Artigo 59. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de e criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. E acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento, e avaliar os resultados alcançados pelos administradores. E verificar a execução dos contratos. Seção X e I. Do exame público das contas municipais. Artigo 60. As contas do município ficarão à disposição dos contribuintes durante 60 dias, a partir de 15 de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público. Primeiro, as impugnações quanto à legitimidade e lisura das contas municipais deverão ser registradas junto aos órgãos públicos. Segundo, o município divulgará, até o último dia do mês subsequente à da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores tributários entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Seção X e I. Das leis e do processo legislativo. Artigo 61. O processo legislativo compreende a elaboração de e emendas à lei orgânica do município. E leis complementares. E leis ordinárias. E decretos legislativos. Resoluções. Artigo 62. São, ainda, entre outras, objeto de deliberação da Câmara Municipal, na forma do regimento interno, e autorizações. E indicações. E requerimentos. Artigo 63. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta, e de vereadores. E do prefeito. E por iniciativa popular. Primeiro, no caso do item I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, no caso do item II, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Artigo 64. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em 2 sessões, dentro de 60 dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, e aprovada quando obtiver, em ambas as votações, 2/3 dos votos da Câmara Municipal. Artigo 65. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Artigo 66. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica.
Artigo 67. As leis complementares somente poderão ser aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Depende do voto da maioria absoluta dos vereadores a deliberação sobre as seguintes matérias: e criação, alteração e extinção de cargos e funções dos servidores da Câmara de Vereadores, bem como a fixação de seus vencimentos e vantagens. E autorização de créditos especiais. E representação de projetos de leis rejeitados. E v. Rejeição de veto aprovado pela maioria simples. Antes de continuarmos com a Lei Orgânica de Cruz Alta, quero fazer um convite especial a você, que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora mesmo para se inscrever e não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. Nossa comunidade é onde o conhecimento se encontra com a experiência, e queremos você fazendo parte dessa jornada incrível. Além disso, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Sua opinião é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos relevantes e de qualidade. Artigo 68. Dependerão de voto favorável de 2/3 dos vereadores as deliberações sobre as seguintes matérias: e rejeição de veto a projeto de lei aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. E rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. E desafetação e autorização de venda de bens imóveis do município, condicionada à venda prévia à avaliação e licitação. E v. Pedido de intervenção no município. V. Julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas à cassação do mandato. Artigo 69. A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de competência exclusiva, cabe a qualquer membro da Câmara Municipal, ao prefeito ou ao eleitorado, que a exercerá em forma de moção articulada subscrita, no mínimo por 5% do eleitorado municipal. Parágrafo único. Em qualquer fase de tramitação de projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, esse poderá solicitar à Câmara Municipal que o aprecie, no prazo de 30 dias a contar do pedido. Não havendo manifestação da Câmara Municipal nesse prazo, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, para que se ultime a votação. Artigo 70. Os projetos de lei, decorridos 30 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer, através de requerimento do vereador. Parágrafo único. O projeto somente pode ser retirado da ordem do dia através de requerimento do autor, aprovado pelo plenário. Artigo 71. O projeto de lei com parecer contrário de todas as comissões é tido como rejeitado, sendo arquivado. Artigo 72. A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a proposta de emenda à lei orgânica, rejeitada ou a vida for prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as disposições de iniciativa do prefeito. Artigo 73. Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito que, aquiescendo, os sancionará. Primeiro, se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetar LHE, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis contados daquele em que o recebeu, comunicando as razões de forma fundamentada, as quais serão encaminhadas ao presidente da Câmara, dentro de 48 horas. Segundo, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Terceiro, o silêncio do prefeito, decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, importa em sanção, cabendo ao presidente da Câmara promulgar a lei. Quarto, devolvido o projeto à Câmara, será ele submetido à discussão única, com ou sem parecer, dentro de 15 dias contados da data de seu recebimento, considerando-se aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta da Câmara, caso em que será enviado ao prefeito para promulgação. Quinto, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será considerado mantido. Sexto, não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas, pelo prefeito, no caso do parágrafo 3º desse artigo, o presidente da Câmara a promulgará em igual prazo. Artigo 74. São objetos de lei complementar: Código de Obras, Código de Posturas, Código Tributário e Fiscal, Lei do Plano Diretor, Estatuto dos Servidores Públicos e Lei do Meio Ambiente. Primeiro, os projetos de lei complementar serão revistos por comissão especial da Câmara. Segundo, aos projetos de códigos e respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da Câmara, será dada divulgação com maior amplitude possível. Terceiro, dentro de 15 dias, contados da data em que se publicarem os projetos referidos no parágrafo anterior, qualquer cidadão ou entidade, devidamente reconhecida, poderá apresentar sugestões sobre eles ao presidente da Câmara, que as encaminhará à comissão especial para apreciação. Artigo 75. Não será admitido aumento da despesa prevista. E nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Artigo 76. As resoluções destinam-se a regular matéria político-administrativa da Câmara Municipal, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal.
Artigo 77. Decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal para que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Seção X e V. Dos orçamentos. Artigo 78. Lei de iniciativa do Executivo estabelecerá o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Primeiro serão estabelecidas, racionalmente na lei que instituir o plano plurianual, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras, como as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias incluirá metas e prioridades administrativas, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo sobre as alterações tributárias e estabelecendo política de aplicação. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias do encerramento do exercício, relatório sucinto da execução orçamentária. Quarto, os planos e programas locais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara de Vereadores. Quinto, a Lei Orçamentária Anual, compatibilizada com o plano plurianual e elaborada em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá: a. O orçamento fiscal do Executivo e do Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações mantidas pelo poder público. B. O orçamento de investimento das empresas de que participe o município. C. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo inclusive os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo município. Artigo 79. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativos do efeito sobre receita e despesa, em caso de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios, tributários ou creditícios. Primeiro, os projetos de lei previstos no caput do artigo 78 serão enviados, pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores, nos seguintes prazos, salvo se lei federal ou estadual dispuser diferentemente, e o projeto do plano plurianual, até o dia 30 de março do primeiro ano do mandato do prefeito, e o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, anualmente, até o dia 15 de maio. E o projeto de lei do orçamento anual, até o dia 16 de novembro de cada ano. Segundo os projetos de lei de que trata o caput do artigo 78, após apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores, deverão ser devolvidos ao Poder Executivo, com vistas à sanção nos seguintes prazos, salvo se lei federal, de forma expressa, dispuser diferentemente. E o projeto de lei do Plano Plurianual, até dia 30 de abril do primeiro ano do mandato do prefeito municipal. E o projeto de diretrizes orçamentárias, até dia 15 de junho de cada ano, e o projeto de lei do orçamento anual, até dia 15 de dezembro de cada ano. Terceiro, se os projetos de lei a que se refere o caput do artigo 78 não forem devolvidos para sanção nos prazos previstos, serão promulgados como lei. Artigo 80. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, permitidos os créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo único. Caberá à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal opinar previamente sobre a matéria, sendo seu parecer sobre emendas apresentadas decisivos. Artigo 81. As despesas com pessoal ativo e inativo do município não poderão exceder de 65% da arrecadação municipal. Parágrafo único. Somente será admitido pessoal se houver dotação orçamentária suficiente prévia autorização legal. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção I. Do Prefeito e Vice-Prefeito. Artigo 82. O prefeito, eleito simultaneamente com o vice-prefeito e vereadores, é o titular do Poder Executivo, auxiliado pelos secretários municipais, bem como pelo vice-prefeito, se dispuser de condições. Primeiro, o vice-prefeito substituirá o prefeito em seus impedimentos e suceder-lhe-á no caso de vaga. Segundo, em caso de impedimento temporário do vice-prefeito no exercício no cargo de prefeito, assumirá a administração o presidente da Câmara Municipal, até o término de seu mandato ou a cessação do respectivo impedimento. Artigo 83. O prefeito e o vice-prefeito, eleitos juntamente com os vereadores, prestarão compromisso e tomarão posse nos cargos, simultaneamente, perante a Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Parágrafo único. O prefeito e o vice-prefeito prestarão o seguinte compromisso: prometo manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e as demais leis da União, do Estado e do Município, a exercer o meu cargo com honra e lealdade, obrigando-me a promover o bem-estar do povo e o desenvolvimento do município. Artigo 84. Se, decorridos 30 dias da data fixada para a posse, o prefeito eleito, ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago pela Câmara de Vereadores. Artigo 85. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, até um ano antes do término do mandato, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Artigo 86. O prefeito não pode se afastar do município por mais de 10 dias, ou do estado, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Câmara.
Artigo 87. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e do secretário será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, nos termos da Constituição Federal. Artigo 88. No ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se, quando necessário. Na mesma ocasião e ao término do mandato, farão declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando em data, o seu resumo. Artigo 89. O prefeito e o vice-prefeito, regularmente licenciados pela Câmara Municipal, têm direito de perceber seus vencimentos e representação, nos seguintes casos: e quando em tratamento de saúde devidamente comprovado, e quando em missão oficial do município. Artigo 90. O vice-prefeito, além das responsabilidades de substituto e sucessor do prefeito, cumprirá as atribuições que lhe forem fixadas em lei e auxiliará o chefe do Poder Executivo quando convocado por esse para missões especiais. Artigo 91. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias, mediante comunicação à Câmara de Vereadores do período escolhidos. Artigo 92. Extingue-se o mandato do prefeito e do vice-prefeito, e assim deverá ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores. E por sentença judicial transitada em julgado. E por falecimento. E quando deixar de tomar posse sem motivo comprovado perante a Câmara, no prazo fixado na lei orgânica. Parágrafo único. Comprovado o ato ou fato extintivo previsto neste artigo, o presidente da Câmara, imediatamente, investirá o vice-prefeito no cargo, como sucessor. Seção II. Condições para a elegibilidade. Artigo 93. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 21 anos, no pleno exercício dos direitos políticos. Seção das atribuições do prefeito. Artigo 94. Ao prefeito, como chefe do Poder Executivo, cabe representar o município, executar as deliberações da Câmara Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública. Artigo 95. Compete privativamente ao prefeito e sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara, expedindo regulamento para sua fiel execução. E vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. E decretar desapropriações e instituir servidões administrativas por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. E nomear e exonerar os secretários municipais, os auxiliares de sua confiança, bem como dirigentes de autarquias, fundações e empresas públicas do município e outros titulares de cargos ou funções de confiança ou em comissão. Parágrafo único. Compete, também ao prefeito fixar os vencimentos e verbas de representação de todos os titulares de cargos ou funções de confiança ou comissão, acima referidos. Prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da Constituição e das leis, e expedir os atos referentes à vida funcional dos servidores do Poder Executivo. Celebrar acordos, contratos, convênios, consórcios e outros ajustes de interesse do município, de acordo com as disposições vigentes, para a execução de obras e serviços, com a anuência da Câmara Municipal, prover os cargos em comissão do Poder Executivo na forma da lei. E enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o projeto de diretrizes orçamentárias e os projetos de orçamentos. A iniciativa das leis que criem ou extinguam cargos e funções e aumentem vencimentos, exceto os dos serviços administrativos da Câmara. A iniciativa das leis que criem ou suprimam os órgãos a ele diretamente subordinados. Dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal. E prestar, por escrito e no prazo de 15 dias, as informações que a Câmara Municipal solicitar a respeito das atividades a cargo do Poder Executivo. E convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração assim o exigir. Contrair empréstimos, mediante autorização da Câmara. Prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Expor, pessoalmente, à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão anual, a situação do município e os planos de governo. Expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. 18º. Administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos. Propor o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, bem como a aquisição de outros. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia, anualmente aprovado pela Câmara. E propor a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. E comparecer à Câmara para prestar informações, por sua iniciativa. 23º. Pleitear auxílios da União e do Estado ao município, com entrega ao órgão federal ou estadual, do plano de aplicação dos respectivos créditos. Impor e relevar multas previstas em lei e contratos municipais. Requisitar força para garantia do cumprimento de seus atos. Representar o município passiva ou ativa, judicial ou extrajudicialmente. Suspender e demitir servidores, na forma estabelecida em lei. E manter relações com outros municípios, podendo com eles celebrar consórcios previamente autorizados pela Câmara.
XX e X conceder aposentadorias, jubilações, reformas, gratificações e adicionais, de acordo com a lei, XXX conceder prêmios honoríficos, segundo a lei. XXXI providenciar sobre o ensino. XXXI encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei, XXXI resolver sobre requerimentos e reclamações. XXXIV oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos. Parágrafo único delegar, por decreto a seus auxiliares, funções administrativas, que não sejam de sua exclusiva competência. Resolva questões relacionadas à legislação para aplicar o conhecimento e identificar áreas que precisam de mais estudo. Artigo 96. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, seriam entregues até o dia 20 de cada mês, conforme previsto nas Constituições Federal e Estadual. Seção IV. Das responsabilidades do prefeito. Artigo 97. Importam em responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentem contra as Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal e, especialmente, o livre exercício dos poderes constituídos. O exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. A probidade na administração. V. A lei orçamentária. V. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. O processo e julgamento do prefeito e do vice-prefeito obedecerão, no que couber, ao disposto no artigo 86 da Constituição Federal. Seção V. Dos secretários e diretores de autarquias do município. Artigo 98. Os secretários e diretores de autarquias do município, de livre nomeação e demissão pelo prefeito, são escolhidos dentre brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para vereadores. Parágrafo único. Declarada a inconstitucionalidade. Artigo 99. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos secretários do município orientar, coordenar e superintender as atividades dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência. Referendar os atos e decretos do prefeito e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes foram delegadas pelo prefeito. Parágrafo único. Os decretos, atos e regulamentos referentes ao serviço autônomo serão subscritos pelo secretário da administração. Artigo 100. Aplicar-se aos diretores dos serviços autárquicos autônomos, no que couber, o disposto nesta seção. Seção V. Dos subprefeitos. Artigo 101. Os subprefeitos distritais serão nomeados pelo prefeito entre integrantes de lista tríplice escolhidos pelos eleitores do distrito. Artigo 102. Compete aos subprefeitos cumprir e fazer executar, de acordo com as instruções recebidas, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Fiscalizar os servidores distritais. Atender às reclamações de partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições. V. Indicar, ao prefeito, as providências necessárias ao distrito. V. Prestar contas, mensalmente, ou quando lhe forem solicitadas. Artigo 103. Os subprefeitos, em caso de licença ou impedimento, serão substituídos por pessoas de livre escolha do prefeito. Seção V. Dos atos municipais. Artigo 104. A publicação das leis e atos municipais, far-se-á em órgão oficial do município e impresso pelo Executivo Municipal, que, através de convênios, terá também a participação do Poder Legislativo Municipal e Judiciário. Primeiro, a publicação das leis e atos municipais, pelo órgão oficial do município, poderá ser resumida, devendo, neste caso, o Poder Executivo fixar o texto integral no átrio de entrada do prédio da Prefeitura e informar, na publicação, o local da fixação do mesmo. Segundo, os atos de repercussão externa só produzirão efeito, após sua publicação. Terceiro, a publicação de leis e atos municipais poderá ser efetuada nos veículos de comunicação social do município. Artigo 105. A publicação dos atos e das leis municipais deverá ser afixada na sede da Prefeitura e da Câmara, em local adequado e de fácil acesso público. Artigo 106. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer, a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena responsabilização de autoridade ou servidor que negar ou retardar sua expedição. Parágrafo único. A certidão relativa ao exercício do cargo de prefeito será fornecida pelo presidente da Câmara Municipal, e a esse, pelo secretário do Legislativo. Artigo 107. O prefeito fará publicar diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. Mensalmente, o demonstrativo dos montantes de cada um dos tributos arrecadados e recursos recebidos.
e vê anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do município, as contas da administração constituídas do balancete financeiro, balanço patrimonial, balanço orçamentário e demonstrativo das variações patrimoniais, em forma sintética. Artigo 108. Atos administrativos de competência do prefeito devem ser lançados em livros ou fichas apropriadas e expedidos em obediência às seguintes normas. E decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: a. Regulamentação de lei. B. Instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei. C. Regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal. D. Abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. E. Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. F. Aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal. G. Permissão de uso dos bens municipais. H. Medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. I. Normas de efeitos externos, não privativos da lei. J. Fixação e alteração de preços. I. Portaria nos seguintes casos: a. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. B. Lotação e relotação nos quadros de pessoal. C. Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. D. Outros casos determinados em lei ou decreto. E contrato, nos seguintes casos: a. Admissão de servidores, para serviços de caráter temporário nos termos desta lei orgânica. B. Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Primeiro, os livros serão abertos, rubricados e encerrados, pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim. Segundo, os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente adequado. Seção V e I. Das proibições. Artigo 109. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 2 meses após findos os respectivos mandatos ou funções. Parágrafo único. Não se incluem nessa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Seção X. Das licitações. Artigo 110. As licitações realizadas pelo município, para compras, obras e serviços, serão procedidas com estrita observância da legislação federal. Seção X. Das informações, do direito de petição e das certidões. Artigo 111. Todos têm o direito de receber, dos órgãos públicos municipais, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, que serão prestadas nos prazos de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas. Parágrafo único. São assegurados a todos, independentemente de pagamento de taxas. E o direito de petição aos poderes públicos municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. E o fornecimento de certidões de atos e decisões da administração pública municipal. Seção X. Da segurança pública. Artigo 112. O município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações nos termos da lei complementar. Primeiro, a Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal disporá sobre acesso, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina. Capítulo 3 dos Distritos. Seção I. Da formação dos distritos. Artigo 113. O território do município será dividido, para fins administrativos, em distritos. Artigo 114. A criação de distritos e suas alterações só poderão ser feitas mediante consulta plebiscitária às populações interessadas. Artigo 115. Na toponímia de distritos é vedada a repetição de nomes já existentes no país, bem como a significação de datas, nomes de pessoas vivas e o emprego de denominação com mais de 3 palavras, excluídas as partículas gramaticais. Artigo 116. A divisão de distritos, sempre que possível, acompanhará acidentes geográficos permanentes e facilmente identificáveis e será clara, precisa, contínua e fixada através de lei. Seção II. Da criação de distritos. Artigo 117. São condições essenciais para a criação de distritos, e no mínimo, 30 habitações no povoado sede, e população superior a 500 habitantes no território. Capítulo 4. Da transição administrativa. Artigo 118. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito deverá preparar, para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da administração contendo informações atualizadas relativas a e dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal para realizar operações financeiras de qualquer natureza. E medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou a Câmara Municipal.
e prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. IV. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. V. Estado de contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizações, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos. V. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandato constitucional ou de convênios. V. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento ou retirá-los. VI. E situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício. Chegamos ao final da segunda parte da Lei Orgânica de Cruz Alta. Se você gostou do conteúdo e quer mais, inscreva-se no canal para receber novos vídeos e fortalecer nossa comunidade de conhecimento. Compartilhe com amigos que também buscam aprender. Inscreva-se agora e faça parte da nossa família de aprendizado. Até a próxima!